Amém, irmãos? Se bem, tem que deixar ligado, né? Mas pegar um ajudante aqui, né, irmãos? João capítulo 14, irmãos. Um versículo muito conhecido. Queria que os irmãos lessem. Vamos ler todos juntos, versículo 5 e 6. Como é que diz aí, irmãos? 1, 2, 3. Disse-lhe Jesus: eu sou o caminho, e a verdade, e a vida. Ninguém vem ao Pai. Quantos querem ir até o Pai? Todos nós estamos aqui e queremos ir até o Pai, não é? Para ir até o Pai, é necessário nós irmos por um caminho. Sem esse caminho, irmãos, jamais vamos chegar ao Pai. Então, Jesus veio a esse mundo nos dar essa oportunidade de chegar até o Pai. Chegar até o Pai, irmãos, significa que a nossa salvação, ela está consumada, aconteceu, e nada mais pode nos tirar da salvação. Amém? Então, para chegar no Pai, né, irmãos, lógico que hoje, pela fé, já estamos com o Pai, com Deus, né? Porém, nós estamos andando ainda nesse caminho. Estamos nesse caminho. No começo do Evangelho, antes dos irmãos serem chamados de cristãos, né, houve uma época em que os irmãos não eram chamados de cristãos. Atos capítulo 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Ninguém era chamado de cristão. Isso foi só ser chamado de cristão anos depois. Quando se referia a Jesus, se os irmãos lerem Atos dos Apóstolos, lá vai dizer que eles falavam acerca do caminho. Eles falavam acerca do caminho. O povo do caminho. Era isso que eles falavam. Mas depois pegou-se o nome cristão, né? E as pessoas assim chamam até o dia de hoje. Mas Jesus, irmãos, é aquele que diz que eu sou o caminho. Tem um ditado, irmão, no mundo que diz assim: quem não sabe para onde vai, qualquer caminho serve. Para onde você vai? Não sei, eu estou na doida aí. Estou na doida aí, primeiro ônibus que apareceu eu entro. Você vai para onde? Não sei, vou para onde o primeiro ônibus que apareceu eu entro nele. Por quê? Porque eu não sei para onde eu vou. Estou doidão, não estou bem, e primeiro caminho que aparecer, primeiro ônibus que pegar, eu vou. Mas se for para o lado de lá, não importa, para mim não faz diferença nenhuma. Então, irmãos, isso é para o mundo, né? O mundo, qualquer caminho serve. Você pode ver que no mundo, a pessoa, quando ela não está feliz, no casamento, o cara muda de esposa, muda de esposo, larga a família. Por quê? Porque ele fala, não está dando certo aqui, eu vou ver se arrumo um outro caminho, porque esse aqui não está dando certo não, eu não estou feliz, né? Não me sinto feliz no casamento, não me sinto realizado, então eu vou mudar de família. Aí o cara muda de caminho. O cara fala assim, não está dando certo na vida, eu não estou ganhando dinheiro, não estou prosperando, então eu vou para o caminho do crime. Ou o cara vai vender drogas, ou ele começa a fazer falcatrua no seu trabalho, começa a roubar, enganar, lesar o seu patrão. Começa a levar vantagem financeira. Por quê? Porque é um outro caminho. Qualquer caminho serve. Como é que eu faço para melhorar de vida? Eu vou entrar na política, porque lá na política eu vou ganhar um dinheirinho a mais, eu vou ser mais conhecido e eu consigo resolver melhor a minha vida. Pronto, é um caminho que a pessoa arrumou. Qualquer caminho serve. Qualquer coisa que aparecer, serve. Para nós, irmãos, não serve qualquer caminho. Para nós, é como Jesus disse aqui, versículo 6. Disse-lhe Jesus, eu sou o caminho. Não é mais um caminho. Eu não sou um caminho de muitos. Não, eu sou o.
Ou seja, artigo definido, só existe um caminho para Deus, que é Jesus. Não existe 2, 3, 4, é só um caminho. E ele foi definido pelo próprio Pai. Deus amou o mundo de tal maneira que enviou o seu caminho, né? Deus enviou ao mundo o seu caminho, para que todo aquele que andar nesse caminho seja salvo. Amém, irmãos? Amém. O caminho serve para quê, irmãos? Para fazer uma caminhada. Vocês gostam de fazer caminhada? É? Ninguém aqui gosta de fazer a caminhada? Fisicamente. Irmã Fátima faz uma caminhada todo dia, né, mano? No meio do matagal lá, até sair de casa. E no evangelho, irmãos, querendo ou não querendo, a gente tem que caminhar. Amém? Em primeiro lugar, irmãos, esse caminho chamado Jesus não pode ser qualquer tipo de pessoa que entra, que anda, que passa por esse caminho. Você já, esses dias aí eu já falei para os irmãos, e eu mostrei para os irmãos esses dias aí uma reportagem que saiu esses dias sobre traficantes no Rio de Janeiro. Existe uma favela no Rio de Janeiro chamada Favela de Israel. Não é favela que eles falam, nem comunidade, é um outro nome lá. Complexo? Acho que deve ser. E o nome da favela, do complexo lá, da comunidade deles é de Israel. E eles colocam, sabe o que, irmãos? Uma estrela de Davi, para dizer que aqui quem manda é o complexo, é a favela de Israel. E os traficantes lá são evangélicos. Aí você fala, como pode isso? Hoje em dia pode. Pode tudo, irmãos. Pode ser traficante evangélico? Pode. O cara vai na igreja, armado, metralhadora, fuzil, armado. Aí chega lá na igreja. Pastor, ora por nós, que nós vamos enfrentar ali uma outra comunidade. O que o pastor faz? Ora. Recebe um valorzinho também. É um caminho. É um caminho. Isso que acontece lá, vai acontecer nos outros lugares. Traficantes evangélicos. Pode procurar na internet depois, se é verdade ou não. Está lá escrito. É um tipo de caminho que as pessoas arrumam. Hoje as pessoas estão na igreja e elas percorrem muitos outros caminhos também. Vários outros caminhos. Junto com o pecado, com as iniquidades, junto com o diabo. Mas Jesus falou que só existe 2 caminhos. Um caminho é apertado e o outro caminho que é largo. Uma porta que é estreita e a outra porta que é larga. E aí Jesus fala lá em Mateus: porfiai por entrar pela porta estreita. Lá em Mateus 7 ele fala: eu tenho que entrar pela porta estreita. Por quê? Porque depois dessa porta eu vou encontrar o caminho. O caminho. Então a maioria das pessoas, talvez, eu não sei, não conheço todas as pessoas, não conheço todas as igrejas, graças a Deus, nem quero, mas hoje, irmão, se vê com muita clareza que as pessoas passam pela porta errada e andam por caminhos errados. As pessoas estão andando em caminhos achando que são os caminhos de Deus e não são. Acham que passaram pela porta, mas não passaram pela porta. E no final dos tempos, quando Jesus voltar, as pessoas saberão que estão no caminho errado porque entraram pela porta errada.
Jesus disse: eu sou a porta. Então, quando eu preciso entrar no caminho, que é Jesus, Jesus fala aí, lemos ontem aqui, João 10, versículo 9, Jesus diz: eu sou a porta, quem entrar por mim, salvar-se-á. Jesus é a porta. E o que significa? Significa que Jesus é a porta, ou a porta estreita. O que significa isso? Significa que para passar por Jesus, para entrar nesse caminho, é necessário o arrependimento. Quando Jesus fala: olha, você precisa entrar pela porta estreita, quando ele diz: eu sou a porta, quem entrar por mim salvar-se-á, ele está falando do arrependimento. Para entrar no caminho, eu preciso do arrependimento. E o que é arrependimento? Arrependimento é uma mudança de mente. Às vezes, a pessoa ela não consegue, no exato momento, mudar as atitudes. Mas a mente da pessoa, ela já passa a ser mudada. Se ela passar pela porta chamada Jesus, a porta chamada Jesus vai mudar a mente dela conforme Jesus. Se o cara ele passa pela porta do tráfico, como acontece lá no Rio de Janeiro, ou o cara entra numa igreja achando que ele vai deixar de ser pobre para ser rico, ou ele vai deixar de ser empregado para ser patrão, ou que a vida dele estava indo numa miséria, ele vai ser rico e milionário. Essa é uma porta mundana, em que a mente da pessoa não foi ajustada, convencida por Jesus. Então, quando Jesus fala, irmãos, eu sou o caminho e a verdade e a vida, ele está dizendo que para entrar nesse caminho, ele está falando isso em João 14, lá em João 10, versículo 9, ele diz: eu sou a porta. Quem entrar por mim, diz Jesus, vai se salvar. Então, em primeiro lugar, eu preciso chegar nesse caminho. Como é que eu chego nesse caminho? Eu só posso chegar nesse caminho pela porta. Olha o que Jesus disse aí, eu estou falando, mas vamos ler. João 10. Lemos ontem aqui, né? Se os irmãos ouviram a pregação de ontem, né, de Cajamar, com o operador Henrique, lá ele inicia falando sobre a obra de Deus. O que é a obra de Deus? A obra de Deus é que creiam em Jesus Cristo. Aqui em João capítulo 10, irmãos, versículo 9, o que é que diz aí, irmãos? Todos juntos, 1, 2, 3. Então Jesus é e você precisa entrar por ela, por Jesus. Jesus está no Novo ou no Velho Testamento? Então a porta está no Novo ou no Velho Testamento? Então você só pode entrar pelo Novo Testamento, pela porta que está no Novo Testamento. E entrando pela porta, que é Jesus, você acha o caminho. E achando o caminho, você vai achar pastagens, alimento para a alma. Alimento. Mas para passar por essa porta, irmãos, Jesus fala aqui, ó, João capítulo 3. Volta um pouquinho aí. Por que é que eu preciso passar por essa porta? Olha só o que Jesus diz aqui, ó. João capítulo 3. Estou falando muito rápido, irmãos? Não? João capítulo 3, versículo 1 diz assim: e havia entre os fariseus um homem chamado Nicodemos, príncipe dos judeus. Esse foi ter de noite com Jesus e disse-lhe: Rabi, significa o que, irmãos? Mestre. Bem sabemos que é mestre vindo de Deus, porque ninguém pode fazer esses sinais que tu fazes, se Deus não for. Ele está fazendo o que com Jesus aqui, irmãos? Ele está criticando ou ele está elogiando? Ele está reclamando ou ele está confessando que o que Jesus estava fazendo era coisa de Deus? Ele está dizendo: não, o Senhor é de Deus.
O Senhor é um homem de Deus. Se Deus, olha, eu tenho certeza que Deus é com o Senhor. Olha, Senhor Jesus, ele chama Jesus de mestre. Veja, ele era um mestre. Nicodemos era um mestre. Porque ele é chamado no versículo 1 do que, irmãos? Nicodemos, chamado Nicodemos, o que ele é? Príncipe. Então ele era o que, irmãos? Ele era um quê? Príncipe. Ou seja, ele era uma pessoa conhecida e reconhecida. E ele chama Jesus de rabi, de mestre. Versículo 2: E esse foi ter de noite com Jesus e disse-lhe: Rabi, mestre, bem sabemos que é mestre vindo de Deus, porque ninguém pode fazer esses sinais que tu fazes se Deus não for com ele. Jesus respondeu e disse, Jesus não deu nem bola, irmãos, Jesus não deu nem bola para o elogio dele. Jesus já falou logo na lata para ele. Falou o que para ele? Vamos ler todos juntos, 3, irmãos, como é que diz aí? 1, 2, 3. Na verdade te digo, que aquele que não nascer de novo, não pode ver o reino de Deus. Aí olha só a pergunta de Nicodemos, versículo 4, disse-lhe Nicodemos, como pode um homem nascer sendo velho? Porventura pode tornar a entrar no ventre de sua mãe e nascer? Ele entendeu tudo errado. Jesus falou, você tem que nascer de novo, Nicodemos. Ele disse, mas eu, velhinho, como é que eu vou caber lá no ventre da minha mãe, ou uma velhinha também? Como é que eu vou entrar dentro do ventre da minha mãe e nascer de novo? Porque Nicodemos, apesar de ele ser príncipe, ser um homem respeitado e conhecido, ele não conseguia entender as coisas do reino de Deus. É assim as pessoas, por mais sábias, inteligentes, estudiosas, elas não conseguem entender as coisas do reino de Deus. Aí Jesus respondeu, irmão, versículo 5, todos juntos. Jesus respondeu, na verdade te digo, que aquele que não nascer da água e do Espírito não pode entrar no reino de Deus. Não pode? Então para eu entrar, eu preciso nascer de novo. Eu sou a porta, quem entrar por mim, salvar-se-á. Como é que eu faço para entrar? Eu preciso nascer de novo. Nascer como? Da água e do Espírito. Jesus está falando assim, olha, não adianta você ficar me elogiando. Não adianta você falar que eu sou uma pessoa legal. Não adianta você falar que eu sou de Deus. Não adianta você ficar me elogiando. Vamos para o que é certo. Vamos falar sério aqui. Quer vir para o reino de Deus? Nasça de novo. Quer fazer parte? Nasce de novo. Quer entrar no caminho? Quer passar pela porta? Tem que nascer de novo. Por quê? Versículo 6, irmãos. 1, 2, 3. O que é nascido da carne, pronto, o que é nascido da carne é carne. Eu nasci do meu pai e da minha mãe. Não tem nada a ver. O meu filho nasceu num lar cristão, assim como os filhos dos irmãos, o filho do Rafael, da Aninha ali, e dos outros irmãos, do Cláudio. Nasceu tudo na igreja. Nasceram. Tudo na igreja. O Elias, nasceu na igreja praticamente, né? Nasceu dentro da igreja. Mas uma criança que nasce dentro da igreja não faz dela uma nova criatura. O que é que faz numa nova criatura? O que fez uma nova criatura na vida dos irmãos que se batizaram depois? A Thaís também cresceu na igreja. O que é que faz? É nascer da água e do Espírito. Não é ser filho de crente que faz ser crente. Quer dizer, faz ser crente também. Mas a justificação, o perdão, entrar no caminho, passar pela porta, é nascer de novo. Por quê? O que é nascido da carne é carne, o que é nascido do Espírito é? Então quem é que faz nascer do Espírito? É só Deus. Deus é que faz nascer do Espírito. Olha aqui, ó, capítulo 1. A gente vai sair de João aqui, irmãos, porque já está no capítulo 1, então não passa disso. João capítulo 1. Versículo 12. Como é que diz aí, irmãos? 1, 2, 3. De novo, todos juntos, irmãos. 1, 2, 3. Quem é que pode ser filho de Deus?
Todo mundo? Não, é só quem? Crê em quê? Só aqueles que receberam Jesus, mas todos quanto receberam, ele deu o poder de você ser filho de Deus. Quer dizer, quando que eu posso ser filho? Quando que eu posso ser filho de Deus? Só quando a pessoa recebe, quando ela acredita no nome de Jesus. Ela acredita no que Jesus falou. Aí o que acontece? Versículo 13. Todos juntos, irmãos. Então, as pessoas têm que nascer de novo. Nós temos que nascer de novo. Uma nova criatura vai surgir na nossa vida. Então veja só, irmãos. Vocês conhecem o texto de Efésios capítulo 2? Quem conhece o texto de Efésios 2? E vos vivificou. Não foi lembrando? Vamos ver, vocês estão craque então. 1, 2, 3. E depois? Certo. Então vamos lá, né, irmãos? Vamos lá, irmãos. Efésios capítulo 2. Você está em João. Depois de João é Atos. Depois de Atos é Romanos. 1 Coríntios. 2 Coríntios. Gálatas. Efésios capítulo 2. Amém? João, Atos, Romanos, Coríntios, Gálatas, Efésios, capítulo 2. Todos juntos, irmãos. Pega esse texto aqui, irmão, escreve na mão e cola no lugar que você mais frequenta. Onde é o lugar que você mais frequenta? Se for o celular, coloca lá. Tira a foto lá do marido, do filho lá e coloca o texto lá. Fala, eu vou decorar isso aqui, que eu vou ler toda hora. Amém, irmãos? Murcho. Amém, irmãos? Amém. É isso aí. Efésios 2, 1, irmãos, é importante. Do 1 até o versículo 3. Vamos lá. E vos? Olha só, irmão, vamos ler de novo, para ficar bem selado, vamos entender isso aí. E vos vivificou, estando vós. Então quer dizer que o pecado leva uma pessoa para a morte. Aí você diz assim, mas as pessoas estão pecando todos os dias, e elas estão dormindo, acordando, trabalhando, comendo, farreando. Elas estão mortas aonde? Estão mortas no seu espírito. Lembra o que aconteceu com Adão? Adão estava onde, irmãos? No paraíso. Às vezes as pessoas elas pensam assim, se eu morar num lugar melhor, se eu tivesse dinheiro no bolso, se eu tivesse nascido numa família melhor. Não tem gente que pensa assim? Tem gente que pensa, eu nasci na família errada, eu deveria ter nascido numa família rica, eu deveria ter nascido numa família lá no exterior, eu nasci nessa família, é por isso que minha vida é assim. Ou esse lugar que eu moro, esse lugar feio, até fiquei feio depois que eu vim morar aqui, eu era bonito, mas eu vim morar aqui e fiquei até feio. Adão, ele estava morando no paraíso. Paraíso, jardim do Éden. Sabe o que significa jardim do Éden? Éden significa lugar de delícias. Tudo que tinha lá era bom, exceto uma cobra que estava lá. Uma serpente, que é o diabo.
Ou seja, irmão, o lugar que ele vivia era um lugar maravilhoso. Então não se engane que para você ser feliz, você precisa de coisas, pessoas e objetos. Porque Adão tinha de tudo e pecou. Tinha de tudo e deu ouvido ao diabo. O que as pessoas precisam de Jesus é o que satisfaz a pessoa. Então Adão foi e pecou. Pecou Adão. Ele morreu? Morreu. Mas no corpo, na carne, ele estava vivo. Vivinho da Silva. Mas espiritualmente ele estava morto. E a palavra vai dizer lá em Romanos que a morte passou para todos os homens por causa de Adão. Adão, quando ele entra no mundo, ele começa a se multiplicar. Se multiplicar, e a morte toma conta dos homens, ou seja, o pecado toma conta dos homens. Por isso que eu e você somos pecadores. Por isso que eu e você temos dificuldade de largar o pecado. Às vezes você deixa uma coisa, deixa outra, mas aí muitas vezes nós somos arrogantes, somos presunçosos, somos altivos, não conseguimos ser corrigidos. Ninguém pode falar nada que a gente se dói, se machuca, se revolta, fica abatido, fica desanimado. Não pode falar nada, melindroso. Isso é fruto do pecado lá de trás, de Adão, que vai vindo. Aí você cresce numa família desajustada, aí começa a criar trauma, aí vai para a escola, sofre bullying, cria trauma, aí cresce com trauma, e leva o trauma para o resto da vida. Fruto do pecado, fruto da iniquidade. Adão, irmãos, é como uma forma de bolo que amassou. Todos os bolos que foram feitos depois da queda de Adão, pega uma forma de bolo e amassa ela. Os próximos bolos vai fazer como, irmãos? Como é que vai ficar? Reto ou torto? Torto. Se a gente puxar a nossa genealogia, irmão, vai chegar lá em Adão. Por isso que saiu isso aí. Por que que existe tanto desejo, tanto pecado, tanta vontade ou falta de vontade? Porque às vezes a pessoa tem vontade de pecar, vontade de errar e não tem vontade de Deus. Porque muitas das vezes, irmãos, não é só questão de não pecar. Às vezes o cristão ele luta para não pecar e tem que fazer isso mesmo. O cristão ele tem que se santificar, não pode envolver a sua vida no pecado, que é o que a palavra manda. Sem santificação ninguém verá o Senhor. Hebreus 12:12. Mas só deixar de fazer o mal não é suficiente no reino de Deus. É suficiente lá na lei. No reino de Deus, eu não só tenho que deixar de fazer o mal, mas eu tenho que fazer o bem. Porque se um cristão ele deixa de fazer o mal e não pratica o bem, ele se torna arrogante. Se ele não faz o mal se ele deixa de fazer o mal e não pratica o bem, ele se torna altivo, julgador, condena, aponta, porque ele não faz o mal, mas não está disposto a fazer o bem. E Cristo nos chama para ser sal e luz, para influenciar, ou seja, na prática do bem. Então, quando o Adão ele peca, toda a sorte de pecado vem para mim e vem para você. Por que que você e eu temos dificuldade de sermos melhores? Por que que eu e você temos dificuldade, irmão, de crescer, de ficar livre de muitas coisas, de traumas, de desejos, de vontade? Por quê? Porque existe uma natureza que nos foi dada lá atrás, que é o que está dizendo aqui em Efésios, capítulo 2. Então, quando pecamos, a morte começa a reinar na nossa vida. Isso antes de Cristo. Aí no versículo 2 e versículo 3, diz assim, ó, em que noutro tempo andastes. Quer dizer que no tempo passado a gente andava onde? Andava como, irmãos? Não, noutro tempo andastes, segundo o curso, continue. Então lá no passado nós tínhamos um caminho e andávamos por esse caminho. Qual é o caminho? Da desobediência. Qual é o caminho? O curso do mundo. Você andava, não é que você dava uma pisadinha lá. Não, você andava no curso desse mundo.
É o que eu falei no início, qualquer caminho serve. Ah, esse pecado vai me fazer feliz? Então vamos fazer esse pecado acontecer na nossa vida. Se esse pecado, se esse erro, se essa ofensa vai me trazer felicidade, vai me trazer paz, vamos andar por esse pecado. Então, eram os caminhos que nós andávamos antes. Quando o negócio estava ficando meio ruim, você ia lá, numa curandeira, e tomava lá um quebrante. Quebrante? É isso? Passe. Mas tinha um quebrante. Não, o quebrante era uma coisa ruim, né? Era isso? Quem é que mexia, quem trabalha com essas coisas aí? Fala aí. Não é? Você estava ruim lá, falava, acho que eu estou com quebrante. É isso? Aí você ia lá e botava uma folhinha de arruda. Hã? Folha de louro? Não. O pessoal botava fé, né, mano? Nessas coisas, né? Folha de arruda, trabalhava com folha de arruda também? Aí você pode tomar, né? Mas aqui não, né? Aqui já era outra coisa, né? Aí o pessoal andava com pé de coelho, não é? E tantas outras coisas. Porque o pessoal falava assim, isso aí, faz isso que está certo, né, mano? Aí o pessoal lá e fazia. Ó, faz isso aqui, remédio não, mano. A planta serve para remédio mesmo, né? Eu mesmo, quando o meu estômago está meio ruim, já tenho um pé de boldo lá em casa, lá. Quando eu sinto que está ficando ruim, eu já vou lá, tiro uma folhinha e mastigo. É amargo, né, mano? Mas depois ele cura, né? Ele ajuda o estômago. Então, eu sempre tive muito problema, né? Então, eu sempre andei com pé de boldo. Antes da minha esposa, eu já estava casado com pé de boldo. Porque me ajuda, até hoje. Então, irmãos, o nosso passado, nós andávamos por esses caminhos. Dava errado, vamos ali na curandeira, na benzedeira. Vamos ali tomar um passe. Vamos ali fazer um trabalho. Então servia qualquer caminho. Tem um homem ali, um profeta de Deus, vamos lá orar. Aí o cara orava e chamava o anjo. E olha, o anjo está na sua casa. Aí se você nos converter, a cova vai se abrir para você. Olha, faz aqui um voto aqui, ó. Você traz aqui, todo sábado você traz aqui R$1.000 que você vai alcançar a sua libertação. A sua vida vai se abrir e por aí vai. Ou seja, macumba evangélica. Compra aqui o chaveirinho. Está vendo esse chaveirinho aqui, ó? Compra esse chaveirinho aqui, ó. Faz um propósito. Leva uma arca da aliança para sua casa. Macumba evangélica. Qualquer caminho serve. Então, aqui, irmãos, a palavra está dizendo que nós andávamos por esses caminhos. No versículo 3 diz que qual caminho era esse? Entre os quais todos nós também antes. Como é que nós andávamos? Nos desejos da nossa? Continue. Então antes nós éramos assim. Agora foi nos apresentada uma porta. E quando eu passo por essa porta estreita, que é o arrependimento, mudança de mente, como é que eu faço para entrar por essa porta, Jesus? Olha, para você entrar por essa porta, a sua mente tem que mudar. Como é que a minha mente tem que mudar? Você tem que saber que a sua vida no passado era isso aqui, ó. Você era filho da desobediência. Não, eu não era filho de Deus. Não, você não era filho de Deus. Porque lá em João capítulo 1, versículo 12, está escrito que somente aqueles que creem em Jesus e recebem a Ele podem ser filho de Deus. Somente aqueles que nasceram de Deus podem ser filho de Deus. Somente os que nasceram da água e do Espírito podem ser filho de Deus. Antes é filho da desobediência. Por isso que a desobediência faz parte da vida das pessoas. Por isso que as pessoas não conseguem ser livres da desobediência. Estão presas, agarradas na morte, no pecado, no engano. E aí no versículo 3, finalizando, diz: e éramos por natureza filhos da ira como os outros também. Então como é que faz para a pessoa, irmão? A pessoa nessa condição, ela não pode andar no caminho. A pessoa que está no versículo 1, 2 e 3, ela não está no caminho.
Jesus disse: eu sou o caminho. Para estar no caminho, eu não posso estar nessas condições, nem praticando essas coisas. Por quê? Porque os que praticam e estão aqui, nesses versículos, Paulo está dizendo que no passado eu era assim. Mas para que eu possa entrar pela porta, eu preciso passar pelo arrependimento. Aí quando eu passo pelo arrependimento, eu entro no caminho. A profecia, irmão, vai dizer, você quer ver? Abre em Isaías, capítulo 35, lá no Antigo Testamento. Vamos ler três passagens do Velho Testamento. Antes de você abrir em Isaías 35, vai para Isaías 64 primeiro. Depois nós vamos para Isaías 35. E depois vamos para Ezequiel 36. Primeiro, Isaías, capítulo 64, versículo 6. Isaías é Velho Testamento, fica depois de Salmos. Abre no Salmo 91 aí. E depois do Salmo 91 tem Provérbios, Eclesiastes. Aí você chega lá em Isaías. Salmo 91 que é conhecido, né, irmão? Alguém deixava o Salmo 91 aberto aí? Mamãe, eu tinha, na minha casa tinha o Salmo 91. Protegia, não protegia? Não protegia nada. Ficava, era amarela a folha. Não protege, né, irmãos? Isso é um costume, mas não protege nada. O que protege é Jesus. Isaías 64, irmãos. Isaías 64, irmãos, versículo 6. Diz assim, vamos ler todos juntos? Mas, espera aí, irmão, vamos ler agora, todos juntos agora, valendo, hein? 1, 2, 3. E todas as nossas justiças como a folha, e as nossas culpas como um vento nos arrebata. Ele está dizendo o seguinte, irmãos, lá no Antigo Testamento ele já dizia, porque Jesus não tinha vindo, ele está dizendo que todos nós somos como? Como? Imundo. Por que imundo? Porque só praticava o quê? Pecado, imundícia. E todas as nossas justiças, tudo que praticamos de bom, olha aí, irmãos. Mas todos nós somos como? Vocês estão aí comigo? Eu já perdi vocês, não, né? Os irmãos estão comigo, irmãos? Fiquei preocupado agora, hein? Mas todos nós somos como? E todas as nossas justiças como? Trapo de imundícia, irmão. Quer dizer, tudo. Sabe o que as pessoas elas fazem, irmão? Elas dizem assim, olha, eu sou uma pessoa boa, né? Eu sou muito bom. Eu não faço mal para ninguém. Não é assim que as pessoas falam? Eu sou muito bom. Eu não faço mal para ninguém. Pago minhas contas, trabalho direitinho, eu tomo meus negocinhos, mas ó, não faço mal para ninguém. A palavra diz que os nossos atos de justiça são como trapos de imundícia. Alguém aqui já sabe o que significa trapo de imundícia? Alguém sabe? Trapo de imundícia, irmão. Não sei se eu falo. Seria, mas não é. É pior. Não sei se é pior. Acho que é pior. Bem, irmãos, é algo que eu vou ter que falar, né? Não tem jeito. Sem jeito. Antigamente não tinha absorvente, isso usava pano. Então isso era chamado trapo de imundícia. Porque no Antigo Testamento, isso era uma coisa imunda. Então era um trapo de imundícia. Que não servia para nada. Só para
trazer mais imundícia. Tudo bem? Então as nossas justiças, o que fazemos de bom, era considerado como isso daí. Trapo de imundícia. Agora vai para o capítulo 35, aí de Isaías mesmo. Só voltar um pouquinho mais aí. Então é coisa boa ser imundo? Alguém aqui quer ser imundo, irmãos? Alguém quer continuar imundo? Eu não quero. E é por isso que eu tenho que correr para Jesus. Isaías 35, olha a profecia de Isaías. Para não perder muito tempo, né, irmãos? Por causa do horário, eu já vou direto aqui, ó. Versículo 7. Diz assim, ó. Isaías 35, 7. E a terra seca se transformará em tanques, e a terra sedenta em mananciais de águas, e nas habitações em que jaziam os chacais haverá erva com canas e... Então ele está falando de uma transformação. Vamos ler de novo aí, todos juntos, irmãos. Versículo 5, irmãos, melhor. O que diz aí, ó? Então, amém, irmãos? Quando que os olhos dos cegos são abertos? No Evangelho. Efésios 1,18 diz que ele ilumina os olhos do nosso entendimento. E os ouvidos dos surdos, ou seja, as pessoas, quando começam a ouvir falar de Jesus, elas têm esse ouvidão, esse orelhão, mas não conseguem entender a mensagem do Evangelho. Ouvem, mas não entendem. As palavras de Jesus, elas têm o poder de fazer você, que é surdo espiritual, ouvir a mensagem e entender a mensagem. A profecia está dizendo que as pessoas eram cegas e surdas. E Jesus viria para que elas pudessem ver e contemplar a Jesus e ouvir as palavras de Jesus. 6. Então, os coxos saltarão como cervos, e a língua dos mudos cantará, porque as águas arrebentarão no deserto, e ribeiros no... Está falando de transformação. A pessoa, ela é surda, ela não ouve Deus. Deus fala com ela, mas ela não ouve. Às vezes, quando a pessoa chega para outra pessoa e diz assim, olha, meu irmão, olha fulano, vai para a igreja. Jesus quer salvar você. A pessoa ela não entende. A pessoa vai, às vezes você precisa ser salvo. A pessoa olha, mas salvo do quê? Eu não estou em perigo. Quando você fala, quando chega uma pessoa e diz, olha, você tem que se salvar. Salvar do quê, meu filho? Eu não estou em perigo. Eu estou trabalhando. Estou pagando minhas contas. A minha vida, eu não estou lá mil maravilhas, mas eu estou vivendo a minha vida, está tudo bem. Salvar do quê? Ou seja, a pessoa não consegue ouvir Deus falar. Ela não consegue enxergar os seus próprios pecados, as suas iniquidades, o caminho de perdição que ela está andando, como diz lá em Efésios. Então Jesus, ele abre os olhos das pessoas e diz, olha, agora eu quero que vocês enxerguem, que o caminho que vocês estão andando, parece caminho de paz, parece caminho de vida, mas no fim desses caminhos, são caminhos de morte. Então enxerguem esses caminhos, eu estou dando olhos para vocês enxergarem, ouvidos para vocês ouvirem. E no versículo 4 vai dizer, olha, eu estou dando, você que era coxo, você que não conseguia andar, agora você vai saltar, como servo, como um coelho. A língua dos mudos cantará. Por que língua dos mudos? O cara tem língua, ele canta, mas ele canta o quê? Música mundana. Ele canta funk. Ele exalta os demônios. Ele exalta Satanás. Ele usa a sua língua para o mal, para falar mal do outro, para fofocar, para medir, para julgar, para ficar contando história que não presta. Então ele é mudo para Deus, a língua dele não presta.
Uma pessoa ela pode falar, mas se ela não fala as palavras de Deus, para Deus é como se ela fosse muda. Então ele diz aqui, ó, a língua do mudo cantará. Cantará o que, irmãos? Louvores a Deus. Por que que o mudo vai cantar? Porque ele começa a dizer, olha, Deus fez uma obra na minha vida, olha, Deus me salvou, Deus me ajudou, Deus me socorreu, Deus veio ao meu favor, Deus me libertou. Ele começa a falar. Ele começa a falar. Versículo 7. E a terra seca se transformará em tanques. Quer dizer que a pessoa ela é seca. Seca. Pessoa seca. Não tem vida. Pessoa dura. Ríspida. Grossa. Por quê? Porque é seco por dentro. Não tem vida dentro da pessoa. Aí a profecia diz, e a terra seca se transformará em tanques. E a terra sedenta em mananciais de? Por que terra sedenta? Porque antes, quando a pessoa chega para Jesus, ela tem sede. Ela tem tanta sede de Jesus, que ela começa a buscar Jesus. Ela começa a ler a palavra, começa a querer saber como é que ora, começa a saber os dias de culto, e quer participar, e quer assistir a live, e tem fome, tem sede, tem vontade. Quer porque quer servir a Jesus, porque é uma terra sedenta. Então a palavra diz que haverá um manancial de água dentro dela. Vai deixar de ser uma pessoa murcha e vai passar a ter vida dentro dela. E nas habitações em que jaziam os chacais, ou seja, os demônios, era morada de Satanás, morada de chacais, demônios. Haverá agora uma erva com canas e juncos, ou seja, uma terra proveitosa. Versículo 8, irmãos, todos juntos, 1, 2, 3, e ali, olha a profecia, irmãos, a profecia está dizendo que ali onde? Lá na frente, Isaías, ele viveu 700 anos antes de Jesus, 700 anos, olha, mais longo do que a descoberta do Brasil. O Brasil tem 500 anos, amém? Isso, quando fala amém, você já sabe, né, irmão? Tem que falar aquele outro versículo, desperta, tu que dormes, levanta-te dentre os vivos, né? Que aqui nós estamos vivos, né, irmão? A palavra então está dizendo, irmãos, a profecia, 700 anos antes de Jesus diz, vamos ler, e ali haverá um alto caminho, um caminho que se chamará quem? Quem é ele? Jesus disse, João 14, 6, eu sou o caminho, e ele é o santo de Deus. Então a profecia está dizendo 700 anos, ali haverá um alto caminho, um caminho que se chamará o caminho santo. Então o caminho é santo, porque Jesus é santo. E olha o que vai dizer, irmãos, todos juntos, como é que continua no texto aí? O imundo, todos juntos, irmãos, o imundo não passará por ele. O imundo não passará por Jesus. Quem é o imundo? O imundo é aquele que não foi lavado. O imundo é o que não passou pela porta. Por quê, irmãos? Não vai dar para a gente terminar hoje, como diz o compadre Cláudio. Porque se eu for, eu vou longe, irmão. Não, 10 não, mas umas 9 eu ia, irmão. Então não vou deixar para depois, para outro domingo. Mas veja, irmãos, ali haverá um alto caminho. Então veja, o caminho Jesus, que é Jesus, é um alto caminho, alto. Não é caminho rasteiro, caminho de cobra. Cobra anda onde, irmão? No alto ou no baixo? No baixo. A profecia diz lá em Gênesis que a serpente, a maldição dada para a serpente foi qual? Alguém se lembra da maldição que foi dada para ela? Para o homem foi dito o quê? Maldita é a terra por tua causa.
Para a mulher, qual que foi dada para ela? Ah, isso aí vocês lembram, né? Eu vou aumentar a dor de parto de vocês. Quer dizer que a mulher sente dor no parto por causa de quem? Por causa de Adão. Foi Adão que a Eva pecou, foi Eva que transgrediu. Mas a responsabilidade era de quem? De Adão. Adão era responsável pela mulher. Adão era responsável por ela. Quando Adão deixa a mulher sozinha, a serpente toma posse. A serpente entra, toma conta. Por isso que os maridos têm que ficar atentos. Como assim atento? Está desconfiando das irmãs? Não. Lógico que não. Mas o marido, ele tem a função dele. Porque ele não tem que ser, às vezes, muitos maridos pensam que tem que ser provedor apenas no lar, só trazendo comida para dentro de casa. Não, eu trago comida para dentro de casa, está tudo certo, já estou fazendo a minha parte. Isso no mundo dá certo. Quer dizer, não dá certo também. O cristão, ele não tem, ser provedor do lar não é apenas trazer financeiramente dentro da sua casa as coisas. O homem, ele tem que também ser provedor emocionalmente para a esposa. Porque muitas das vezes a esposa, ela tem tudo na sua casa, mas não tem emocionalmente seu marido. E o marido, ele tem que prover também emocionalmente a sua esposa. Porque o que aconteceu com Adão? Adão, ele largou e deixou a mulher de lado. Emocionalmente ela ficou exposta. O que é emocionalmente? Não, já vou mudar a pregação, não dá, né, irmão? Mas emocionalmente é o que, irmãos? A mulher é considerada o vaso mais frágil, é o que a palavra vai dizer. Porque a mulher, ela é mais emoção, ou não é? O homem já é mais, meio duro, né? Toma lá da cá, meio bruto. A mulher já é mais sentimental. Aí não vai falar, não sei não, irmão. Mas a mulher também tem necessidades emocionais mais do que os homens. E o homem, ele tem que prover também essa parte, emocionalmente, trazendo alegria, satisfação, prazer para a esposa, alegria na alma dela, atenção, cuidado, zelo. Não é só comida, né, irmão? É dizer eu te amo. Isso não é pecado, né, irmão? O irmão pode ter vergonha disso aí. O marido tem que fazer isso aí. Aí eu não gosto. Então busca saber o que ela gosta. Né, irmão? Para quê? Para emocionalmente você suprir a esposa. Porque muitas vezes, irmãos, o que eu vejo no mundo muitas vezes é que às vezes, meu Deus do céu, é que o horário é uma benção, né? A esposa, irmãos, os irmãos e as irmãs, eu creio que os irmãos já fazem isso, em nome de Jesus. Mas, no decorrer de todo esse tempo, eu já vi muitas das vezes, irmãos, por exemplo, que trabalhavam na obra, olha, 24 horas trabalhando na igreja. É bom trabalhar na igreja? Lógico que é bom trabalhar na igreja. Mas já conheci irmãos que trabalhavam tanto na igreja, que a esposa ficou à mercê do diabo. Não, eu estou fazendo a obra, eu estou fazendo para Jesus, é para Jesus. Mas Jesus, eu tenho que dar a minha vida pela igreja. Mas Jesus já deu a vida dele pela igreja. A palavra diz que o marido tem que dar a vida dele pela sua esposa. É ou não é? Está escrito. Por quê, irmão? Nessa situação, eu já vi muita esposa padecer emocionalmente e cair muitas das vezes no lábios de caras pecadores. Ou, muitas das vezes, quando a mulher não é suprida emocionalmente pelo marido, às vezes a mulher sente tanta necessidade emocional que ela acaba emocionalmente sendo suprida pelo filho ou pela filha, porque o marido não consegue suprir a necessidade. E às vezes a mãe, ela é tão apegada ao filho, à filha, emocionalmente, porque o marido não consegue suprir aquela área. Vocês entendem, irmão? Tá entendendo aí? Então, os irmãos devem suprir todas as áreas. Para quê? Para que haja uma bênção
na nossa família, na nossa casa. Então, emocionalmente, é uma parte muito importante na vida do casal. Mas eu não vou dar sequência por causa do horário e vai mudar a pregação. E essa não é a intenção. Amém, irmãos? Onde é que eu estava? Hã? Eu estava falando do quê mesmo? Hã? Não, falando de Adão. Adão, irmãos. Eu esqueci. Lembrei. Vamos ler de novo aqui. E ali haverá um alto. Um alto? Quer dizer que os caminhos do Senhor são aonde, irmãos? São aonde? O que significa isso? O que significa que os caminhos do Senhor são no alto e não são por baixo? Não, lembrei. A palavra diz, irmãos, presta atenção, lá em Efésios 2, eu não continuo a leitura, mas lá diz assim, que quando nós recebemos a Jesus Cristo como Salvador, como Senhor, cremos na palavra, descemos as águas do batismo, fazemos parte do corpo, a palavra vai dizer que Ele nos faz assentar nos lugares celestiais. Quer dizer que agora as pessoas que nasceram de novo estão em um lugar celestial. Como isso pode acontecer? Pode acontecer. É um lugar onde você tem comunhão com Deus, você ouve a Deus falar, você tem acesso no mundo espiritual, você pode orar e Deus vai ouvir sua oração, você pode se ajoelhar e falar com Ele, Ele vai te ouvir, Ele vai te conselhar, vai te ouvir, vai te aconselhar, vai estar com você, porque você está numa esfera, em outro lugar, em outro patamar, espiritualmente falando. Como que isso pode acontecer? Pela fé isso acontece. Pelo passar pela porta, por estar nos caminhos, o caminho que está dizendo aqui, ó, é um caminho alto, ou seja, lugar celestial. Porque antes eu estava onde? Eu estava no caminho baixo, caminho rasteiro, não era no caminho alto. Então a primeira maldição dada para o homem, qual que foi? Maldita é a terra por tua causa. Trabalharás e comerá o pão do suor do teu rosto. Aí os homens falam assim, eu quero saber quem inventou o trabalho. Ó, a culpa é de quem? De Adão. Por quê? Porque Adão, ele só saía assim, ó uma maçã aqui, ó, comeu uma maçãzinha. Ó, tem uma pera ali, ó, comeu uma pera. E pronto, não precisava, não tinha carne, não tinha nada disso. Ele era vegetariano na época de Adão. Essa vontade de comer carne, churrasco, isso aí veio depois. Mas lá no céu não vai ter isso não. Amém? Murcho. Os irmãos deram um amém murcho. Mas a mente de vocês vão mudar quando chegar no céu, mas fique em paz. Né? O Rafael nem riu. Irmãos, para a mulher foi falado o quê? Vou aumentar a dores de parto. E a serpente também recebeu uma maldição. E a maldição da serpente, que é o diabo, foi dita assim para ela: você vai rastejar todos os dias da sua vida, né? E você vai se alimentar do pó da terra. E um dia vai nascer alguém que vai pisar na sua cabeça. Foi dado uma profecia assim. Satanás, ele está na terra como uma serpente rastejando. E lá dizia, e lá foi dito que ele se alimentaria do pó da... A serpente se alimenta do pó da terra, irmãos? É uma figura. É uma figura de linguagem. Está falando do que ali? O homem foi formado do quê? Pó da terra. A serpente, os demônios, se alimentam de quê? Dos pecados dos homens. Esses dias apareceu um vídeo, não sei porquê lá. Um cara estava fazendo um trabalho de macumbaria. Eu acho que era, não me lembro se era ou não. E passou um cara de frente. E o cara estava possuído pelo demônio. Pelo menos é o que parecia, né? Não sei se era mentira ou não. E o cara falava, mas isso aí eu já ouvi também histórias acerca disso, que os demônios diziam assim, na boca daquela pessoa:
que ele não mataria aquela pessoa, porque ele se alimentava dos pecados dela. Então, quando a pessoa ela cometia os seus pecados, as suas iniquidades, na verdade aquilo estava fortalecendo os demônios. Ou seja, a serpente se alimenta do quê? Do pó da terra, ou seja, da carne do ser humano, dos desejos, dos prazeres, das vontades. Quanto mais uma nação é pecadora, quanto mais uma casa é pecadora, pode perceber que mais demônio tem lá. Uma vez fui fazer uma visita numa casa, tinha que fazer uma oração lá. Quando eu entrei na casa, tinha tanta imagem de escultura, mas tanta. E quando eu entrei, eu me arrepiei. Falei, tá cheio aqui, ó. Tá lotado de demônio. Mas vai sair tudo aqui em nome de Jesus. Pode arrepiar, pode acontecer o que acontecer, mano. Nós entra lá e ora e em nome de Jesus, ele está na frente, né, moço? Mas você percebe que quanto mais pecado existe numa família, numa casa, mais os demônios começam a trabalhar. Começa com um negocinho aqui, outro negocinho aqui, outro negocinho acolá, aí os demônios vão se alimentando, aí começa a vir mais demônio, e eles começam a se fortalecer. Pode perceber? Uma casa em que há pessoas todas amarguradas, tristecidas. Uma pessoa machuca a outra, uma pessoa fere a outra. Uma pessoa briga com a outra, uma pessoa vai discutindo com a outra, vai desconfiando da outra, vai tendo inveja da outra, dentro de uma casa. Os demônios vão ganhando mais força. Daqui a pouco elas estão se matando. Estão se destruindo. Por quê? Porque os demônios estão se alimentando, estão crescendo, estão ficando mais fortes. Então os demônios se alimentam do quê? Do pó da terra. Se alimentam do quê? Do pecado das pessoas. Por isso que o pecado ele tem que ser extirpado da nossa vida. Quando tem uma contenda, uma briga, uma discussão dentro de casa, resolva no mesmo dia, como diz a palavra. Porque se você não resolve, o diabo se alimenta daquilo e cresce. E vai ganhando força. Todo cristão que não resolve suas contendas familiares no mesmo dia, você pode ter certeza, você deu uma vitamina para o diabo. A pessoa deu uma vitamina para Satanás. Por quê? Porque ela não resolveu o pecado. Então o pecado, irmão, não se brinca. Ele se resolve. Pecou, peça perdão para Deus. Ninguém viu eu pecando, o diabo viu. Se uma pessoa ela comete um pecado, uma iniquidade, uma falha, um embaraço, se ela não for até Deus, os demônios ganham força. Ganha força. Ofendi minha esposa e não pedi perdão. Ofendi o esposo e não pediu perdão. Ah, mas o esposo, a esposa relevou, ele seguiu adiante. Ele seguiu adiante, você ficou naquele pecado. Eu não resolvi, ele deixou para lá, então está tudo certo. Está tudo certo para ele, para ela que perdoou. Eu que errei, eu tenho que reconhecer o meu erro. Reconhecer o meu pecado e minha transgressão. Porque tempo não apaga pecado. E os demônios sabem disso. E eles se alimentam disso. Então, irmãos, um alto caminho significa que os caminhos do Senhor são altos. Por isso que a palavra vai dizer em Colossenses 3, versículo 1, se já ressuscitasse com Cristo, pensai nas coisas que são. Então você trabalha, você faz toda a sua correria durante o dia, mas você ao mesmo tempo começa a pensar nas coisas do céu. Você pensa nas coisas que vêm do Senhor. Por quê? Um caminho que se chamará o caminho santo, ou seja, um alto caminho, o imundo não passará? Não vai passar por ele. O imundo não passará por ele, mas será para o povo de Deus. O povo de Deus não é o povo imundo. O povo imundo não é o povo de Deus. Quem está na imundícia não é o povo de Deus. O povo de Deus foi livre da imundícia. Quando? Quando passou pela porta, ele entrou no caminho. Só entra no caminho os que passaram pela porta. E passar pela porta é passar pela porta estreita, que é o arrependimento. É nascer de novo, é nascer de Deus. Nascer de Deus e nascer de novo é entrar no caminho. E entrar no caminho é para o povo de Deus. Porque Jesus está dizendo que Ele é o caminho santo. E o povo de Deus é o povo santo. E aí continuando diz, irmãos, os caminhantes. Olha só. O caminho santo, o imundo não passará por ele, mas será para o povo santo. Como é que o povo santo é chamado? Os caminhantes. Quer dizer que o povo de Deus não é um povo parado, não é um povo que não faz nada. Um povo que não faz nada não é o povo de Deus.
Um povo que não faz nada não é parte do povo de Deus. Se eu vivo só a minha vida e não estou caminhando no caminho, então eu não posso fazer parte do povo de Deus. Ou seja, irmãos, estar na igreja é uma coisa. Jesus nos chamou para, nesse caminho, caminharmos. O que significa caminhar? Evoluir. Quando você caminha, significa o quê? Que você está evoluindo, você está frutificando, você está crescendo. Caminhar é isso. O que significa aqui, irmãos? O povo santo, os caminhantes. Caminhantes é aqueles que vão dando os seus frutos. Quando eu cheguei na igreja, quando você chegou na igreja, você não dava muito fruto. Você tinha os seus pecados, os seus erros. É normal, irmãos. Às vezes a gente pensa que para começar, a gente precisa estar pronto. Está errado. Ninguém está pronto para começar. Eu só tenho que mudar a minha cabeça. O que eu tenho que mudar? Agora eu entrei nesse caminho. Agora eu tenho que caminhar conforme a fé no Evangelho. A minha cabeça vai ter que mudar. Eu vou ter que largar isso aqui. Isso aqui faz mal para a minha vida. Isso aqui é pecado. Isso aqui não agrada a Deus. Eu vou mudar a minha mente. Eu não consegui hoje, mas enfim, não vai dar para a gente terminar isso aqui hoje. A gente volta nesse versículo aqui, irmãos, no domingo que vem. Amém? Em nome de Jesus. No caso do orar, né, irmãos? Vamos agradecer nosso Deus em nome de Jesus Cristo. E semana que vem a gente vê se a gente conclui, né? Vamos orar, irmãos, em nome de Jesus. Vamos ficar de pé. Vamos orar aqui pelo Wellington. Vai fazer uma cirurgia, coágulo na cabeça. Também vamos orar aqui pela nossa irmã Lil, nossa irmã Jô. Vamos orar também pelo Agenor, Marilda, pelo Júnior, né? Em nome de Jesus. Espírito Santo de Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo. O único Deus verdadeiro é a vida eterna. Colocamos, Senhor Jesus, a vida do Wellington, que vai fazer essa cirurgia, Senhor Jesus, num coágulo na sua cabeça. Guarda a vida dele, livra de todo mal, em nome do Senhor Jesus, que o Senhor possa tomar posse das mãos dos médicos, e que tudo possa correr bem, Senhor Jesus. Livra de todo mal, ajude ele a passar por essa cirurgia, e que ele possa se recuperar, Senhor Jesus Cristo, 100%, e que venha ouvir a sua voz e a sua palavra. Abençoa a vida da nossa irmã Lil, da nossa irmã Jô, abençoa a vida do nosso irmão Agenor, da nossa irmã Marilda, do Júnior, seu filho. Guarda as suas vidas, livra de todo mal, repreende toda obra sua maligna contra o seu ser, sustenta pelo poder do teu Espírito Santo, em nome de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Abençoa a Larissa também, Senhor Jesus, dá uma graça sobre a vida dela, livre de todo mal, toda enfermidade, abençoa a vida dela, abençoa a vida do seu bebê, Senhor Jesus Cristo, abençoa a vida do seu esposo, Eduardo, livre de todo mal, em nome de nosso Senhor Jesus. Acrescenta graça, poder e virtude, Senhor Jesus, sobre a vida de cada um deles. Opera com poder e graça, em nome do Senhor Jesus. Em nome de Jesus. Amém. Amém, irmãos? Os irmãos podem se cumprimentar e domingo que vem nós falamos de novo, em nome de Jesus, sobre isso.